Deus. Boa noite, irmãos. Hoje, com a ajuda de Deus, nós vamos falar sobre comunhão. Então, o nosso tema é: o que é ter comunhão com os irmãos? Então, nós vamos fazer o seguinte: eu vou começar pelo exemplo e depois eu vou para a teoria. Então, vamos ver um texto base que está em Atos, inclusive os irmãos têm aí, na própria folhinha. Atos 2, do versículo 42 a 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e fazendas, repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. A passagem maravilhosa, né? Então, irmãos, aqui nós vemos, primeiro no versículo 42, acredito que nós temos aqui já um resumo. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Quando nós falamos aqui doutrina dos apóstolos, claro que a doutrina está vinculada a um estudo a ser passado, porque para nós termos uma doutrina, nós temos algo a ser transmitido. Então, digamos assim, eles perseveravam na doutrina, ou seja, no estudo também, na comunhão. Hoje nós vamos ver que comunhão é muito mais do que um ajuntamento, é muito mais do que simplesmente uma reunião, é muito mais do que um partido, é muito mais do que estarmos juntos. A comunhão, ela tem, para ser realmente koinonia, que é a palavra grega, tem muitas outras coisas que nós vamos ver, que inclusive está nesse texto. Só que nesse texto está de uma forma para nós falarmos partes, para os irmãos entenderem tudo que está contido aqui. Então ele fala assim, no partir do pão e nas orações. É interessante que aqui nós temos 4 itens que, pela graça de Deus, a nossa igreja está cumprindo. Doutrina dos apóstolos, que é passado aqui tanto no nosso culto de estudo, quanto na IBD. A comunhão que nós temos, em parte, quando nós descemos após a IBD, após o culto, descemos para ficar juntos, para tomar um café, para conversarmos. Partir do pão, que também podemos falar sobre a ceia, e oração. Hoje, por exemplo, nós vamos fazer daqui 2 coisas importantes: doutrina dos apóstolos e também orações. Por isso que hoje é um culto de estudo e de oração, certo? Então é bem interessante, às vezes nós passamos despercebido sobre algo que acontece na igreja, mas está tudo vinculado, está tudo dentro das Escrituras. Basta nós pegarmos os textos e poder esmiuçar, trabalhar aquilo que tem no próprio texto. Então, os irmãos seguindo aí, está escrito assim: comunhão, koinonia. Koinonia é uma palavra grega, comunhão. Este termo se tornou muito comum entre os cristãos, sendo utilizado no sentido de companheirismo, participação, compartilhamento e contribuição com o próximo e Deus. Então nós vamos ver, irmãos, eu coloquei aqui imperativos de mutualidade. Imperativos no sentido de verbo no imperativo, Amai-vos, sujeitai-vos, nesse sentido, os imperativos. E mutuativos,
mutuativos, eu, uns aos outros. Então nós vamos ver, eu vou primeiro falar as letras, né? Nós vamos ver que numa comunhão, numa koinonia, há de se trabalhar a valorização dos relacionamentos, não macular e nem infectar o corpo, contribuir para o crescimento uns dos outros e devemos servir uns aos outros. Então vamos ver cada letra, nós vamos trabalhar de uma forma resumida, mas cada letra nesses itens. Por exemplo, valorização dos relacionamentos. Aí ele diz assim: amai uns aos outros. Então essa passagem está em João 15, 12. Irmãos, é interessante que quando nós falamos de amar uns aos outros, geralmente nós falamos assim, né? Nós temos 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas não é esse o mandamento do Senhor Jesus, por incrível que pareça. Ele disse: um novo mandamento vos dou, que vos amai uns aos outros como eu vos amei. Ou seja, em outra passagem diz assim: assim como Cristo se entregou por nós, deu a sua vida por nós, assim devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Ou seja, é muito mais do que simplesmente amar o próximo como a nós mesmos. Então é interessante isso, quando o Senhor Jesus fala: um novo mandamento vos dou. Então vejam bem, para nós estarmos num relacionamento, numa comunhão, claro que temos que nos amar. Porque se eu tiver simplesmente lá embaixo, junto, mas se não tiver esse amor recíproco, nós estamos simplesmente acompanhados, mas não estamos numa comunhão. Então por isso que nós vamos ver hoje que a palavra comunhão, da forma que está escrito aqui em Atos, é muito superior àquilo que nós pensamos. Aí ele diz assim: aceitem-se uns aos outros. Em Romanos 15, 7, diz assim: portanto, aceitem-se uns aos outros, da mesma forma que Cristo nos aceitou. Ou seja, como Cristo nos aceitou? Como nós éramos, como nós somos. É interessante que uma vez eu estava em casa e apareceu uma amiga da minha esposa estava lá, e ela começou a conversar com a minha esposa. Ela disse assim, e estava sempre em casa, sempre. E ela disse assim: eu gosto muito de você, Isa, falando para minha esposa, só que você tem que mudar. Quando ela falou isso, ela saiu, ela foi embora. Eu falei: Isa, essa não é tua amiga, porque a verdadeira amiga, ela não quer te mudar, ela não quer fazer você a imagem e semelhança dela. Como Cristo nos aceitou, claro que existem certas atitudes, certos comportamentos, né, que nós temos que realmente analisar. Mas como aqui, aceitem-se uns aos outros. Inclusive no domingo, né, nós tivemos o batismo, um belo exemplo que o pastor Elias até disse, né, a respeito de irmãos simples, irmãos que muitas vezes não alcançam talvez um grau superior a uma complexidade doutrinária, tudo, mas ele é nosso irmão em Cristo, e perante Deus, perante Cristo, ele tem o mesmo valor. Então essa parte de aceitar uns aos outros, se partiu de Cristo nos aceitar, ou seja, o verdadeiro homem, o verdadeiro Deus perfeito nos aceitou como nós somos, quem somos nós para querer mudar as pessoas, para que elas sejam a nossa imagem e semelhança, para que nós tenhamos comunhão? Entende? Aí depois diz assim, nós vamos agora para a letra B. Na letra B diz assim: não macular, é meio forte isso, e nem infectar o corpo. Vejam bem, irmãos, diz assim no item: não tenham inveja uns dos outros. É interessante que, como muitos anos estando no Evangelho, só uma volta. Quando eu falei isso para minha esposa em relação daquela amiga dela,
essa amiga, ela se mudou. E geralmente, quando há uma amizade mesmo, o que acontece? Há uma visita, uma com a outra. Faz anos que ela nunca mais apareceu em casa. E não que ela mora longe. Ela mora talvez 1,5 km, 2 km de casa. Né? Bom, então aqui diz assim, não tenham inveja uns dos outros. Às vezes, irmãos, nós vemos sobre inveja, eu pude notar durante todos esses tempos, não aqui, né, numa outra denominação, existia inveja não apenas material, mas inveja espiritual. Ou seja, aquele irmão que tinha um dom que, a meu ver, sendo excelente, eu não conseguiria ter aquele dom, aí eu invejava. E pior, às vezes acontecia casos de entrar até uma maldade no coração e querer que algo acontecesse para macular o testemunho daquele irmão, para que ele ficasse no lugar. Coisas absurdas. Então é assim, não ter inveja. Por quê? Deus dá a cada um segundo a sua medida. Então eu sei que tem muitas coisas que eu não tenho dom, nem adianta. Agora, não é por isso que outros que têm os dons que eu gostaria de ter, mas não tenho, que eu vou invejar esse irmão. Então, quando há uma comunhão, é justamente o contrário. Eu vou me regozijar no dom que está naquele irmão. Ou seja, o dom foi justamente feito para isso. Deus deu o dom justamente para isso, para nos edificar uns aos outros. E não para eu invejar algo do irmão, ou mesmo material. Se Deus deu para ele, mas não deu para mim, louvado seja Deus. Por quê? Deus sabe, cada um tem uma medida, ou tem que ter uma medida, né? Tanto material como espiritual. Aí depois, deixem de julgar uns aos outros. Essa parte de julgar, nós temos que tomar cuidado em relação a essa palavra julgar. Tem que estar dentro do contexto. Quando o Senhor Jesus falou julgar, porque assim, cada um de nós temos uma certa visão das coisas. Então, muitas vezes, uma pessoa que não alcançou determinado grau espiritual, ela está fazendo alguma coisa que para ela não é pecado, ou ela não chegou àquela compreensão. Então vai outro e julga, olha, você viu aquele irmão? Ou muitas vezes, alguma situação que acontece, já julga aquele irmão. Então, como que nós temos que nos agir? Há determinadas situações, eu não entendi, em vez de julgar, ou deixa como está, ou depois procura, se há um relacionamento, algo a ser discutido, ver realmente o que aconteceu. Porque julgar, nós temos que julgar de certa forma. Por exemplo, falem 2 ou 3 profetas e outros julguem. Então, por exemplo, eu estou falando aqui, claro que nós temos vocês, os pastores que estão aqui, que estão julgando o que eu estou falando. E se tiver alguma coisa errada, eu tenho que ser corrigido. Então, esse julgamento, esse juízo está certo. Agora, eu não posso julgar em relação àquilo que eu não sei o que está acontecendo na mente do irmão, nas situações do dia a dia, na parte moral, ética e etc. Depois, não falem mal uns dos outros, que é maledicência. É interessante que falar mal é um vício. Os irmãos acreditam que é vício? Talvez eu que vivi essa parte, tá? Eu fiz visita durante 25 anos e tinha amizades diversas. Só que muitas vezes nós nos reuníamos, por exemplo, vai comer uma pizza, vai conversar alguma coisa, e fala mal desse, fala mal. Aí a minha esposa falava, se ele está falando mal de um irmão que não está aqui, com certeza ele vai falar mal de você para outro. E é um vício. Então, como que nós vamos ficar em comunhão? Voltando, como eu vou ficar em comunhão se eu não vou amar, se nós não nos amarmos uns aos outros? Como eu vou estar em comunhão se não aceitar uns aos outros?
Como eu vou estar em comunhão se eu tiver inveja um com os outros? Como eu vou ter comunhão se eu julgo, se eu falo mal? Então, como eu disse, não é comunhão, é um ajuntamento, é um grupo, é um partido, é uma ONG, é uma reunião, mas não é comunhão. Letra C. Contribuir para o crescimento uns dos outros. Edifiquem-se uns aos outros. Aqui é interessante isso, que nós devemos trabalhar para que todos cresçamos espiritualmente. Então, muitas vezes, se nós percebemos que um irmão, irmã, está com uma certa dificuldade em determinada parte doutrinal, em vez de eu julgar, eu posso, de uma forma, digamos, amorosa, ajudar com que essa pessoa, esse irmão, tenha o quê? Um esclarecimento. Então, edificar. Mas não é porque eu estou passando conhecimento para esse irmão, ou para essa irmã, que eu sou o professor, que eu sou o ensinador. Porque cada um de nós aqui, todos nós somos diferentes, mas em alguma coisa, por exemplo, eu com a irmã Iracema, eu vou sempre pensar nela numa parte, algo superior a mim. Por quê? Alguma coisa ela tem que é muito superior a mim. Ou seja, o pastor Edson, alguma coisa ele vai ter que eu ignoro e que ele sabe. Então, sempre nós vamos ser ignorantes em alguma coisa e a outra pessoa também. Então, por isso que nós vamos nos aceitar e sempre ver os outros como superiores a nós mesmos. Por quê? Porque de acordo à lógica normal, alguma coisa superior em você tem em relação a mim. Quer seja conhecimento, quer seja bondade, quer seja tempo de oração, de consagração, alguma coisa o outro irmão vai ter. Eu posso não saber o que é, mas eu tenho certeza que alguma coisa ele vai ter. Nem se for simplicidade, nem se for falta de conhecimento, mas naquela falta de conhecimento, ele faz muito mais do que eu estou fazendo. Então, muitas vezes, eu até já vi casos que um teólogo se achar, se inchar e pensar que ele em cima de um púlpito é o exemplo e a verdade para a igreja. Não, a verdade está aqui, ó. Enquanto ele está passando o que está aqui, ele está simplesmente transmitindo o que está aqui. Agora, se ele acha que o conhecimento dele é muito grande, ele se acha superior, aí não adianta nada. Pode até adiantar sim para nós aprendermos, mas não que Deus receba esse louvor, porque Deus tem o quê? Ele tem, digamos assim, algo que quando vai passar, vamos dizer assim, Deus está aqui, é uma peneira, vai passar o louvor, aquilo que é egocêntrico, aquilo que foi feito para que seja exaltado o pregador e não a palavra de Deus, vai ficar retido. Então, vamos supor, está subindo tudo isso daqui e está vindo até aqui e sobe uma fumacinha de nada. Entenderam? Então, na hora de nós estarmos na comunhão, tudo isso tem a ver, irmãos, com o que nós lemos aqui em Atos. Como que eles iam conseguir? Em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Olha lá. Vendiam suas propriedades e fazendas, repartiam com todos, segundo cada um havia de mistério. Agora vejam bem, um só coração. Como o Senhor Jesus falou, né? Eu em vós, nós em Cristo, Cristo em Deus. E Deus já dá para nós, na própria Trindade, a excelência da comunhão. Pai, Filho e Espírito Santo. Ora, Jesus é Deus? É. Mas como ele se submeteu a Deus e se fez homem? É porque na função
não é hierarquia. Ele exerceu naquele momento um ministério e uma função. É a mesma coisa que marido e mulher. O homem não é mais que a mulher, mas como Cristo se sujeitou a Deus, então na posição do homem, ele é superior, não, ele está acima da função, mas não que ele seja mais do que a mulher. Por isso que o apóstolo Paulo falou, não há servo, nem livre, nem grego, somos todos iguais. Então, é a mesma coisa assim, por exemplo, eu sou patrão, e eu tenho um subordinado, fala até uma palavra bem subordinado. Na função que eu exerço, eu exerço essa função em relação a ele, mas não que eu seja mais do que ele. Então nós vemos na Trindade uma perfeitíssima comunhão. Por isso que nós falamos, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. 3, o quê? Pessoas distintas, mas um só Deus. Perfeita comunhão. Agora, seguindo, devemos servir uns aos outros. Na letra D. Aqui que é interessante, irmãos. Tem uma passagem do apóstolo Pedro aqui, 1 Pedro capítulo 4, versículo 10, que diz assim: cada um administra aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Então é assim, como que nós vamos servir uns aos outros? Também pelo dom que Deus nos deu. Por exemplo, irmãos, em casa, a única coisa que eu sei fazer é trocar uma lâmpada, e ainda com a minha esposa segurando a escada. Aí ela fala, está ficando tonto? Não. Se eu vier aqui um dia na manutenção, eu vou atrapalhar todo mundo. Eu não tenho habilidade nenhuma mecânica, não está em mim. Eu tive um tio que morreu com 100 anos. Se você desse qualquer coisa na mão dele quebrada, ele era semi-analfabeto, mas ele fazia funcionar. Até a rádio uma vez ele fez funcionar, não sei como. Agora, se você der alguma coisa para mim, vai sobrar a peça e eu vou deixar quebrar mais ainda, porque eu não tenho essa habilidade mecânica. Só que, como fala aqui, cada um administra aos outros o dom como recebeu. Então, se um é ensinar, é ensinar. Se o outro é ser pastor, às vezes as pessoas pensam que pastor é aquele que prega. Tem muitos pregadores, pastores, mas que não são pastores. Por quê? Porque ele não cheira ovelha. É fácil ele chegar aqui, ele preparar um sermão e pregar, mas eu quero ver no dia a dia, chorar com os que choram, estar nos velórios, estar nos hospitais, estar ajudando. Até aconteceu comigo, irmãos, mas tem a ver com isso, tá? Eu estava numa determinada necessidade e eu mandei para diversos pastores, teólogos, pós-doutorado, doutorado. Ninguém respondeu. E aí você manda para um irmãozinho simples, como aconteceu, o irmão falou assim, irmão, nós vamos te ajudar de qualquer forma, nem se for para a gente se unir na igreja e fazer um rateio para ajudar o irmão nessa parte. Falei, olha que coisa maravilhosa. Um simples irmão, como fala, né, de banco. Então, por que eu falei isso? Nós estamos falando de comunhão. A verdadeira comunhão é isso? É isso. Ensinar uns aos outros, mesma forma. Agora, vejam bem, tem uma parte aqui, irmãos, que eu acho bastante importante nós aprofundar um pouquinho. Diz assim, ó, na letra D, levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo, pois cada um deverá levar a própria carga. Então vejam bem, aqui na NVI está escrito assim, inclusive a NVI eu gosto muito, porque ela se aproxima bastante de uma compreensão mais próxima até para o leigo. Levem os fardos pesados, ou seja, aquele fardo que está muito pesado, nós podemos ajudar aquele irmão. Mas cada um de nós tem um fardo. Meu jugo é suave e meu fardo é leve. Esse nós temos que levar sozinhos.
Só que na Almeida, João Ferreira de Almeida, está escrito assim, ó, eu pus lá comparar. Os irmãos olhem lá, ó, comparar. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Tá? Cumprir a lei de Cristo, cumprireis. E depois, no mesmo capítulo, no verso 5, está escrito assim, porque cada qual levará a sua própria carga. Ora, como que lá fala, levai as cargas uns dos outros, e depois fala, cada qual levará a sua própria carga? Não perceberam que a palavra carga ficou a mesma? Quer dizer, como que eu vou levar uns aos outros, e depois cada um tem que levar a sua própria carga? Então, na Almeida, eu vi esse probleminha. Então, quando nós vamos ver na NVI, fala justamente isso. Fardos pesados e depois carga. A carga, cada um vai levar a sua. Agora, os fardos pesados, nós vamos ter que ajudar. Muitas vezes, irmãos, os fardos pesados pode ser uma enfermidade, pode ser uma necessidade financeira, pode ser aflições espirituais que as pessoas não estão conseguindo administrar sozinhas. Agora, muitas vezes há uma carga, não um fardo pesado de alguém, que ele, com a ajuda, claro, de Deus, a guia que o Espírito Santo vai dando para ele, para a família, ele vai administrando. Mas há momento que o fardo é pesado demais. Então, aquele que está em comunhão, é isso. Por isso que lá no princípio da igreja, não apenas a igreja estava numa comunhão, os irmãos podem ver, olha o que fala no último versículo, no 47, diz assim, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Ou seja, não só havia uma comunhão, mas a comunhão era tanta, era perfeita, a tal forma de os de fora vindo para dentro. Certo? Por quê? Porque é luz, porque é sal. Certo? Muito bem. Agora, sejam mutuamente hospitaleiros, né? Hospitaleiros, nós podemos, nos dias de hoje, né? Aquela pessoa que é receptiva, então, deixa a sua casa aberta. Eu sempre falava, eu tive muitas amizades, que assim, depois que eu mudei de igreja, eu tinha amizades assim que praticamente todos os dias, mas quando eu mudei de uma igreja que era pentecostal para batista, aí sumiram todos. Mas a minha casa, a gente falava que era casa de oração. E eu falava assim para os irmãos, a minha casa e meu coração estão sempre abertos para os irmãos. E é interessante que às vezes nós tínhamos visitas que estavam orando, né, na hora da oração. Por exemplo, nós vamos fazer uma oração agora, na minha antiga igreja, todos ajoelhavam, e às vezes, irmão, olha que interessante, nós estávamos ajoelhando, era tanta visita que nós tínhamos em casa, que às vezes chegava uma outra visita, aquele que estava na porta percebia, e era assim, às vezes nós ajoelhávamos em 10 e levantávamos em 15, interessante isso, né? Então, a comunhão. Então, ser hospitaleiro nesse sentido, né? Ser aquela pessoa receptiva. Por exemplo, uma das coisas aqui que eu sempre ouvi e que me cativou bastante foi justamente essa parte da hospitalidade. Quando eu cheguei aqui, da forma que eu fui recebido. Eu me lembro muito bem do primeiro dia que eu pisei aqui. Começou com a irmã Iracema, ela estava lá no portão, ela me viu chegando, Maurício, lembra, irmã Iracema? Eu falei, puxa vida, aí depois entrei, o pastor Elias, aí depois chegou na hora da EBD lá embaixo, ele falou, hoje nós temos o irmão Maurício que está nos visitando, aí para todos, um palma, lembra, irmão? Lembra, pastor? Aquilo foi de coração. Então, mas isso me cativou tanto, mesmo porque, irmãos, eu estava saindo de um lugar que era, entre aspas, super amado, e quando eu saí dessa instituição,
eu fui totalmente esquecido. De 2.000 pessoas que eu conhecia, não veio uma me visitar. Então eu estava totalmente perdido. Quando eu chego aqui, eu vejo aquela hospitalidade, falei para minha esposa, achei o ouro agora eles vão me aguentar até o fim. Muito bem. Estou olhando o horário lá, irmãos. Eu sou míope, acho que é 8h10, né? Conclusão. Portanto, vejamos bem o que devemos e o que não devemos fazer para vivermos em comunhão com os nossos irmãos. Você teria uma ideia, um projeto ou uma atitude para otimizar a comunhão com a nossa irmandade? Que tal começarmos? Então aqui fica um convite para os irmãos, né? Vocês teriam uma ideia, um projeto ou uma atitude para otimizar a comunhão com a nossa irmandade? Ou seja, para não ser simplesmente um ajuntamento. Mas essa comunhão, do ponto de vista, igual foi falado aqui. Eu sei que é difícil, né? Aqui acho que esse estudo, ele foi bem exigente, mas eu tirei tudo da Bíblia, né? Então os irmãos vejam bem. Aí, para terminar, uma coisa importante, irmãos. Hoje está acontecendo muito de desigrejados. Isso é uma arma do adversário. Porque não existe, vejam bem, Deus já deixou para nós um exemplo. O único ser, vamos dizer, animal, mas racional, que não consegue, quando nasce, sobreviver sozinho, somos nós. Nós precisamos de muitos cuidados. Então, aquele cristão, entre aspas, teórico, mas eu leio a Bíblia, eu oro. Mas vejam bem, você não está ligado ao corpo? Mas eu não preciso estar na igreja. Você não precisa estar na igreja, mas será que você não tem um ajuntamento? Será que nós não precisamos um do outro? Será que até aquele irmão, que muitas vezes ele me afronta de alguma forma, não pode ser algo importante para trabalhar minha paciência? Tem irmãos que falam assim, eu gostaria tanto de ter paciência. Então você vai primeiro ter tribulação. A tribulação produz a paciência. Paciência, a experiência. A experiência, a esperança. Então, quem pedir paciência vai passar por tribulação. Então, muitas vezes aquele que parece que está assim, nos prejudicando, ele pode ser o quê? Uma ferramenta para trabalhar o quê? Trabalhar a minha paciência. Então, irmãos, o que eu gostaria de comunicar com os irmãos é sobre isso. Agora, se porventura o pastor Elias quiser complementar alguma coisa, esteja à vontade, pastor Elias. Se não puder vir aqui, é melhor o pastor vir aqui? Assim na hora da filmagem? Não, fica aqui. Eu vou falar aqui do lado. Esse versículo que fala, levai as cargas uns dos outros, e mais à frente diz, cada um levará a sua própria carga, é uma passagem difícil. Que há um momento diz que devemos levar a carga uns dos outros, diz que cada um levará a sua. Acho que é o Dr. John Stott que diz que quando fala levai as cargas uns dos outros, é uma coisa. E quando fala levar, cada um levar a sua própria carga, é outra coisa. Ele diz que aí nós imaginamos 2 soldados numa missão. 2 soldados. Tem um filme que mostra quase o filme todo, 2 soldados numa missão. Então vamos imaginar 2 soldados numa missão. Os 2 estão sozinhos, eles entram por uma floresta, eles têm que atravessar essa floresta e fazer alguma coisa. Cada soldado tem a sua mochila do soldado. Essa é dele. Ele não vai esperar que alguém carregue a mochila dele.
certo? Quando fala assim, cada um levará a sua própria carga, o soldado levará a sua própria mochila. Sim. Cada um leva a sua mochila. Agora, vamos supor que eles encontrem um obstáculo. E um está buscando água e o outro está afastando o obstáculo. O obstáculo é uma árvore enorme. E quando aquele outro volta, vê que aquele soldado que ficou está sozinho com aquele peso. Isso já acontecia comigo às vezes, né? Eu e meu irmão saíamos para fazer alguma coisa e eu levava um tronco nas costas e estava pesado. Aí meu irmão vinha no meu encontro. Aí ele pegava numa ponta, eu pegava noutra e aí nós levávamos a carga juntos. Então, há situações em que nós levamos a carga uns dos outros, mas há momentos como levaremos nossa própria carga. Então, assim, há pessoas que são muito fracas para levar a mochila. Se o soldado está muito fraco para levar a mochila, quebrou a perna, ele não aguenta a mochila dele. O outro está carregando a sua mochila, mas ele não pode carregar a mochila do outro que fraquejou. Agora, quando é um obstáculo, um trabalho dessa natureza, um está carregando uma carga que não é a sua mochila. Então, quando Paulo fala que devemos levar as cargas uns dos outros, está falando da carga excepcional. E quando diz cada um levará a sua própria carga, ele está falando que cada um levará a sua mochila. Então, você tem sua mochila, você tem que levar. A gente acolhe, a gente ajuda. O pastor Edson tem sua mochila. Às vezes eu quero ajudar o irmão pastor Edson, mas eu digo, essa é a mochila dele. É a mochila, ele tem que levar, é dele. Então, eu fui servir no exército e nós fizemos uma caminhada de 40 quilômetros. Uma caminhada de 40 quilômetros. E cada soldado com o peso de 30 ou 40 quilos, uma coisa assim. Ela carga que a gente levava. Os equipamentos de guerra, o fuzil, a picareta, coisa que o soldado levava. E alguns paravam, sentavam, mas os outros soldados não vão ajudá-lo. Cada um levará a sua própria carga. Então, as pessoas têm que imaginar que quem nos ajuda dentro de um contexto. Mas fora daquilo, todo mundo tem a sua carga que tem que levar. Todo soldado tem a sua mochila. Agora, ele enfrentou um desafio, uma pedra que rolou no caminho, tem que empurrar, vamos todo mundo juntos. Então, se o irmão está passando por uma dificuldade, todos nós vamos socorrê-lo, porque essa não é a sua mochila, essa é uma situação nossa, de todos nós. Agora, a sua mochila é sua, você vai ter que levar. Então, o que nós poderíamos fazer? Que Deus aumente a nossa força, que Deus nos socorra, que Ele que é o Pai. Né? Então, esse versículo sempre criou problema por causa disso. Mas levar as cargas uns dos outros é levar uma carga excepcional, que aquela pessoa, não é a carga exatamente daquela pessoa, mas é uma carga que surgiu numa situação específica. E quando diz cada um levará a sua própria carga, que cada um tem o seu próprio problema, que é intransferível. Iracema? Pastor, eu estou me lembrando daquela figura do menino que foi buscar lenha, e ele estava puxando o trenó, e tinha um irmãozinho que devia empurrar o trenó. E ao invés dele empurrar, o trenó ficou muito mais pesado do que o normal, e quando ele olhou para trás, viu que o menino estava andando, montou E essa situação não é legal nem para quem... É excelente essa lembrança, porque às vezes nós não carregamos a carga do outro e aumentamos essa carga. Esse doutorado, os pastorados, contou isso. Ele viveu na Noruega e lá o pai dele mandou ele e o irmão, vou repetir a história. O pai dele mandou ele e o irmão para buscar lenha. E eles pegaram o trenó e foram a distância longe, encheram o trenó ele e o irmão, encheram o trenó de lenha, e esse pastorado, que depois foi o pastorado, ele vinha na frente puxando e falou para o irmão, você empurra o trenó. E ele foi lá carregando, e o irmão é responsável por empurrar o trenó. Depois o trenó foi ficando pesado, e ele não aguentava. Aí quando ele olhou para trás, o irmão tinha subido no trenó.
Então, aquele que devia ajudar a levar a carga, aumentou a carga. Então, aquela igreja que devia curar, adoece as pessoas. Entende? A pessoa passa por uma dor terrível, como aquela irmã que ficou num surto, porque o pastor falou que ela perdeu a salvação. Então, ela já tem uma carga de culpa, é uma pessoa culpada, que é sobrecarregada de culpa e sentimento de inferioridade, e o pastor diz, você errou, você perdeu a salvação. O que não tem base bíblica, é mentira dele. O salvo não perde salvação. Agora, se eu faço isso, eu estou sobrecarregando um sofredor e subindo no trenó e ele que se dane para se esforçar mais. Obrigado, irmão. Até uma palavra.